Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Antes que alguém fale da minha barba, eu sei que ela já tá ficando grande, inclusive já marquei pra cortar amanhã, então no próximo vídeo, provavelmente eu já vou aparecer com a barba mais alinhada, menorzinha. O cabelo também vou cortar amanhã, fiquem tranquilos. Vira e mexe, vocês reclamam disso, tá? Fala, ai Bruno, o cabelo tá grande, a barba tá grande. Mas calma, gente, minha vida é corrida, então às vezes eu não tenho tempo de cortar sempre. Mas agora, né, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, Benjamin Estman foi um jovem nascido no dia 17 de junho de 2002 em uma pequena cidade chamada Randall, localizada no condado de Lewis, que pertence ao estado norte-americano de Washington. O garoto era filho do casal Benjamin Estman e sua esposa Rona McCain. O garoto tinha também 3 meio-irmãos que eram filhos da Rona e ele era muito apegado ao seu meio-irmão mais velho, chamado Derek. Infelizmente, o relacionamento entre o Benjamin e sua mãe foi meio complicado, porque sua mãe Rona sempre foi uma mulher ausente na vida dos filhos. Então eles foram criados basicamente pelo pai e uma tia chamada Elma, com quem todos se davam muito bem. O Benjamin era comumente chamado apenas de Ben, então nós vamos seguir daqui para frente com o caso, se referindo a ele por seu apelido preferido. Apesar de quase total ausência da mãe das crianças em suas vidas, todos se davam muito bem com o pai e com a tia Elma, e também não faltavam atividades para as crianças naquela região. Principalmente porque a cidade é bem pequena mesmo, com uma população de cerca de 2.000 pessoas, e é conhecida por sua bela natureza selvagem, onde as pessoas podem desfrutar de uma variedade de atividades ao ar livre, como pesca, acampamento, escalada, caça e todas essas coisas. Ou seja, a criançada estava sempre se divertindo dentro ou fora de casa. Embora estivesse envolvido em qualquer atividade radical que fosse convidado, o Ben tinha sim suas atividades favoritas, e dentre elas estavam jogar videogame, andar de moto, jogar futebol e pescar com o seu pai. A verdade é que o Ben era um garoto alto astral que estava sempre rindo e contando piadas aleatórias em momentos aleatórios. Quem o conheceu disse que ele era muito feliz e alegre. Quando ele estava completando 6 anos de idade, ele conheceu um garotinho chamado Benito Marques, que era mais conhecido apenas como Benny, e nós vamos seguir chamando ele assim mesmo, até para ficar mais fácil, né? Bom, o fato é que rapidamente os dois garotos se tornaram melhores amigos e nos anos seguintes frequentaram a escola juntos durante praticamente toda a vida. Mas é preciso dizer que a vida do Benny em casa foi ainda mais complicada que a vida do Ben. Isso porque diariamente o Benny e seus irmãos mais novos testemunhavam o seu pai agredir física e verbalmente a sua mãe, que nunca teve coragem de enfrentar o marido, apenas se calando e sobrevivendo ano após ano naquela situação horrível e totalmente desconfortável. E conforme as crianças cresciam, elas se tornavam também uma a uma vítimas daquele pai abusivo e extremamente violento. O tempo foi passando e os garotos se tornaram amigos e confidentes. Embora tivessem personalidades muito diferentes, ainda assim eles se davam muito bem. O Benny era um completo cavalheiro com as mulheres, e isso provavelmente acontecia porque ele sabia o quanto a sua mãe sofria nas mãos do seu pai e tinha muita pena dela. Então ele tratava as mulheres com muita cortesia. Já o Ben, por outro lado, era aquele típico modelo de garoto que ficava fazendo chacota com as meninas na escola e desdenhando das professoras e coordenadoras só por serem mulheres. Esse era um ponto de tensão entre os dois, porque enquanto o Ben reverenciava as mulheres, o Ben repetia o que o seu pai e seus tios viviam dizendo, que as mulheres eram inferiores e deveriam ser tratadas como tal. Mas apesar dessa discordância, no fim das contas a amizade entre os dois era mais forte e os dois acabavam se entendendo. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar
e o rumo da vida dos garotos seria drasticamente afetado. Toda a confusão teve início na festa de formatura do ensino fundamental de uma garota chamada Lydia. Benjamin Eastman a atacou e a agrediu intimamente. Acontece que a Lydia era uma meia-irmã do Benny, que até aquele momento era seu melhor amigo. Inicialmente a Lydia ficou tão horrorizada com o que aconteceu que ela decidiu manter em segredo. Mas depois ela criou coragem e contou para sua mãe. Então uma história horrível estava prestes a explodir na pequena cidadezinha. O Benny ficou chocado com as ações do seu melhor amigo Ben, mas até aquele momento ele não sabia dos detalhes do ataque, porque a Lydia não contou assim tudo de uma vez. Inicialmente, o Benny achou apenas que o seu amigo tinha forçado a sua irmã a beijá-lo ou algo do tipo, mas as coisas estavam prestes a ficar piores. Aliás, muito piores. A Lydia foi levada até a delegacia para contar ao xerife da cidade o que tinha acontecido e então ela revelou que foi vítima de um grupo de rapazes e ao denunciar o ocorrido, tudo aconteceu ao contrário do que ela imaginava. Primeiro porque o xerife não deu muita credibilidade à denúncia da garota. Segundo porque assim que ela saiu da delegacia, tudo o que ela contou se espalhou assim, rapidamente pela pequena cidade e todos se viraram contra ela, culpando-a, envergonhando-a e dizendo que ela era uma grande mentirosa. Principalmente porque boa parte dos garotos que participaram do ataque estavam com suas famílias na igreja local todos os domingos. Então todos estavam dizendo que ela era a culpada, que ela se ofereceu, ela quem seduziu os garotos, que eles eram garotos de Deus e que, portanto, ela tinha sido uma ferramenta do maligno para seduzir e enganar os doces jovens cavalheiros da cidade, os santinhos das mamães. Bom, enfim, o fato é que a Lydia sabia que o Ben era o melhor amigo do seu meio-irmão Benny, então ela não falou claramente qual foi a real participação do garoto, que nessa época estava com 16 anos de idade. Ela se sentiu forçada a manter segredo, já que todos consideravam o Ben como um membro da família, já que os dois eram amigos desde criança. Mas então a Lydia acabou revelando para sua melhor amiga, uma jovem chamada Jéssica, todos os detalhes de como tudo começou. Ela revelou que foi o Ben quem começou o ataque e que ele foi seguido pelos outros garotos gritando que ela era uma mulher imunda, para não repetir aqui exatamente o que ele disse, tá? E que outros também deveriam se aproveitar dela. Gente, eu não vou detalhar o que eles fizeram com ela, porque vocês já devem ter imaginado e foi assim horrível. A Jéssica levou a amiga para tomar uma pílula do dia seguinte, embora eu não sei dizer se ainda resolveria alguma coisa por conta do tempo. Mas enfim, nos próximos 10 dias seguintes, a Lydia relutou em contar a verdade para o seu meio-irmão, mas então ela abriu o jogo e contou ao Benny tudo, exatamente tudo o que o Ben tinha feito. Mas naquela altura o Benny já sabia de tudo, porque a Jéssica tinha contado para ele sem a Lydia saber. E foi então que todos se deram conta de que o Ben estava desaparecido. O pai do Ben, o Benjamin, lembrando que os dois tinham o mesmo nome, tá? Começou a procurar por seu filho porque ele simplesmente não apareceu mais em casa. Ele então contou com a ajuda de um dos amigos do filho e conseguiu logar nas redes sociais do garoto. E foi quando eles perceberam que o Ben tinha falado com o Benny antes de desaparecer do mapa. Na verdade, o Benny tinha convidado seu melhor amigo Ben para acampar com a sua família e aparentemente o Ben tinha aceitado o convite. O Sr. Benjamin então foi até a casa do Benny e foi lá onde ele ficou sabendo que o Ben estava sumido desde o acampamento que aconteceu com a família do Benny, ou seja, o Ben tinha mesmo sido convidado para acampar com os familiares do seu melhor amigo, mas desde então
ninguém tinha mais notícias dele. O Ben explicou ainda que não sabia o porquê do Ben não ter aparecido para o acampamento e nem sabia onde ele estava. O Ben demonstrou surpresa e preocupação e revelou que até aquele momento achava que o seu amigo estava em casa e que não sabia que ele tinha sumido misteriosamente. O Ben então se despediu do Sr. Benjamin, garantindo que não fazia ideia de onde o Ben poderia estar e que sentia muito por toda essa confusão. O Sr. Benjamin estranhou o fato do Benny se lamentar, sabe? Se desculpar por toda aquela confusão. E então ele decidiu ligar para o xerife da cidade e contar tudo o que estava acontecendo. E foi então que um parente do Sr. Benjamin, chamado Skylar Eastman, entrou neste caso. Ele era policial e queria fazer algumas perguntas para a família do Benny. Ele queria saber o porquê do Benny não ter ligado para o Ben para saber onde ele estava, já que estava combinado de eles irem para o tal acampamento juntos. Ele queria saber também sobre o horário do acampamento, isso porque na mensagem que o Ben recebeu, o horário de saída seria às 3 horas da manhã. E isso era muito suspeito, porque as pessoas normalmente não saem para acampar tão cedo assim. No dia seguinte, um grupo de pessoas da família do Ben foi até a casa da família do Benny para pressioná-los a dizer o que sabiam, porque para eles era óbvio que eles estavam escondendo alguma coisa. O policial Skylar foi chamado e assim que chegou começou a fazer perguntas para a mãe do Benny e também para a Lydia. A senhora Kendra, mãe da Lydia, aproveitou a visita da polícia para perguntar ao oficial o que seria feito com os agressores que tinham atacado a sua filha, quais punições estavam sendo preparadas para eles e se havia um processo contra eles em andamento. O oficial anotou o nome completo da Lydia e disse que iria verificar o relatório mais tarde, mas é evidente que ele nunca fez isso, até porque a denúncia tinha sido desqualificada e nenhum processo contra os garotos tinha sido aberto. A família do Ben continuou a procurar por ele e em poucas horas foram seguidos por toda a comunidade, que se mobilizou para ajudar a encontrar o garoto desaparecido. De repente, o Sr. Benjamin recebeu um telefonema curioso de um de seus amigos. O homem disse que tinha feito alguns trabalhos em uma área de acampamento que pertencia aos avós do Benny e que notou muitas trilhas de motocross naquela região. E como os garotos estavam sempre andando de moto nessas trilhas, era possível que tivessem passado por ali. Talvez o Ben pudesse ter se machucado ao fazer a trilha sozinho, talvez ele estivesse em perigo. Enfim, o fato é que o tal amigo decidiu sair com algumas pessoas para vasculhar a floresta, e não demorou muito para o Sr. Benjamin receber uma ligação de seu amigo, que disse que encontraram algo que parecia ser um túmulo. Quando ligaram para a família do Benny para perguntar sobre o tal túmulo, eles disseram que provavelmente era apenas algum animal de estimação que tinha morrido recentemente. Apesar dessa explicação fazer até sentido, quando ligaram para os policiais, eles acharam aquilo muito estranho e solicitaram um mandado de buscas para investigar o que tinha naquela cova. Quando receberam autorização, os oficiais foram até o local, entraram no buraco e encontraram algo envolto a um plástico. Eles rasgaram o material e então descobriram um pé humano. Eles continuaram e em pouco tempo descobriram o corpo de um garoto envolto em plástico e barbante. Uma declaração foi divulgada pelo escritório do xerife, mas eles não puderam confirmar se a pessoa falecida era de fato o Ben até que uma autópsia oficial fosse realizada. A notícia sobre a descoberta do corpo se espalhou pela pequena cidade como um fósforo no palheiro, e as pessoas começaram a aparecer na casa da família do Benny, enviando até mesmo ameaças de morte e querendo respostas sobre o que aconteceu com o garoto. Os oficiais queriam interrogar o Benny, de 16 anos de idade, e o seu irmão mais velho chamado Jonathan, de 21 anos, porque ele foi bastante ríspido com os oficiais na primeira entrevista, mas eles não conseguiram encontrar nenhum dos dois. Eles foram encontrados algum tempo depois, isso porque foram parados em uma blitz em uma rodovia
a mais de 230 quilômetros de distância, em uma cidade chamada Ellensburg, e foram presos sob suspeita de homicídio em segundo grau. A autópsia foi realizada no segundo sábado de junho de 2018 e foi confirmado que aquele corpo era do Benjamin Eastman, de 16 anos de idade. 2 dias depois, o Benny e o seu irmão Jonathan tiveram sua primeira audiência no tribunal, que obviamente estava lotado de pessoas. Eles foram acusados de homicídio de primeiro grau, dano físico sexual de primeiro grau, manipulação de provas, obstrução da justiça e disposição ilegal de restos humanos. Também foi determinado que o Benny seria acusado como adulto, porque no estado de Washington, quando os jovens que completam 16 anos de idade são acusados de crimes violentos, eles são acusados e devem responder como adultos. Ambos se declararam inocentes de todas as acusações e permaneceram detidos sob fiança de 10 milhões de dólares. Todos os eletrônicos dos acusados foram periciados e a autópsia revelou que a causa da morte foi traumatismo craniano. Os detalhes sobre o crime, pessoal, foram assim chocantes e repulsivos, tá? As investigações revelaram que o Benny e o seu irmão Jonathan atraíram o Ben para uma viagem de acampamento onde o atacaram brutalmente. Eles o agrediram, depois o agrediram intimamente, depois o sodomizaram com um galho de árvore e depois finalmente tiraram a sua vida, enterrando o garoto em uma cova rasa. Existe um vídeo no qual o Jonathan confessa o crime aos oficiais e conta detalhes de como tudo aconteceu. Como eu disse para vocês, gente, esse caso ganhou as mídias e ficou muito comentado por todos os cantos do estado. Embora os oficiais não tenham admitido que a motivação do crime foi justamente por conta do ataque à garota como uma espécie de vingança, basicamente foi isso que aconteceu, tá? O fato é que além dos irmãos, outras pessoas também foram presas em conexão com o assassinato do Ben. A mãe do Benny, chamada Kendra Addison, foi presa por obstrução da justiça, já que ela sabia do assassinato e mandou seus filhos mudarem o corpo para outro lugar. Ela fez um acordo com a promotoria e acabou pegando apenas 32 dias de prisão. E nesse meio tempo, a Lydia ficou sem guardião legal e teve sérios problemas de saúde mental por conta de toda essa confusão. As pessoas chegaram a dizer que ela era culpada pela morte do Ben e que nunca deveria ter contado sobre a violência que sofreu. Outros disseram que ela deveria ter tirado sua própria vida para não prejudicar mais ninguém. Olha que bizarro, né? Teve até um líder religioso que afirmou que a garota deveria ter fechado as pernas, porque então nada daquilo teria acontecido. No fim das contas, a Lydia até tentou mesmo tirar a sua própria vida, mas não conseguiu porque foi socorrida por uma vizinha que gostava muito dela. A jovem também teve a sua casa invadida e saqueada por populares que a culpavam por ter denunciado a violência que sofreu. E tudo isso, é claro, desencadeou diversos problemas psicológicos na jovem, que teve que ser retirada da cidade e passou a receber a assistência de um psicólogo a serviço do Estado. Um amigo da família chamado Michael Salazar também foi condenado a 20 meses de prisão por seu envolvimento indireto nessa confusão toda. O último a ser preso neste caso foi um homem chamado Gerald Thompson, que era o meio-irmão mais velho do Benny e do Jonathan, que na época tinha 24 anos. Ele foi acusado de obstrução da justiça após visitar os irmãos na prisão e passar informações entre eles. Supostamente ele teria tentado ajudá-los a se comunicar para que pudessem se entender e tomar decisões sobre suas defesas e opções de acordo. O processo judicial foi bastante lento e os irmãos estavam analisando acordos de confissão com seus advogados e a acusação tentando chegar em um entendimento geral sobre o caso e também a opinião popular, né? Haviam muitas evidências contra eles e seus advogados disseram que seguir para um julgamento não parecia uma boa ideia, principalmente por conta da opinião pública. O Ben tinha sido retratado como um doce garoto da comunidade, muito leal e honrado, então todos os populares estavam alvoroçados por conta da sua morte. Em fevereiro de 2019, o Benny fechou um acordo com o promotor para uma sentença reduzida, se declarando culpado de assassinato em primeiro grau e violência íntima agravada,
com as demais acusações sendo retiradas. Por sua vez, o Jonathan também deveria se declarar culpado, mas inesperadamente desistiu do acordo no último minuto. No entanto, alguns meses depois, em julho de 2019, ele mudou novamente de ideia e decidiu se declarar culpado. No início de novembro de 2020, no tribunal, o Benny se desculpou, dizendo que não conseguia expressar o quanto estava arrependido. O Jonathan disse apenas que não era possível mudar o passado, e a defesa do Benny pediu ao juiz para levar em consideração que as investigações tinham apontado que o Jonathan tinha sido o mentor do ataque e que ele influenciou seu irmão Benny, que na época tinha apenas 16 anos de idade e era totalmente imaturo. No final de novembro de 2020, Jonathan Addison foi condenado a 47 anos de prisão por assassinato em primeiro grau, violência íntima em primeiro grau, sequestro e obstrução da justiça. Naquele mesmo dia, Benito Marques foi sentenciado a 26 anos de prisão por assassinato em primeiro grau e agressão em primeiro grau. A população local, com o apoio das mídias, retrataram a família do Ben como uma família amorosa, uma família voltada à comunidade, uma família que foi vítima de um crime horrível e monstruoso. A família e amigos do Benny e do Jonathan, por outro lado, enfrentaram muitas críticas pelo papel que desempenharam no acontecimento, e os irmãos foram vistos como monstros cruéis. E é curioso pensar em tudo isso porque naquela altura os noticiários e programas de TV não estavam falando quase nada sobre a violência contra a Lydia. Estavam relatando apenas como o corpo do Ben tinha sido encontrado e como seus assassinos tinham sido capturados e estavam sendo sentenciados. Então muitas pessoas diziam não conseguir entender o porquê o Benny tinha tirado a vida do seu melhor amigo. Diziam que ele era apenas um garoto malvado, nada além disso. Todas as vezes que algum repórter tentava levantar o assunto da estranha relação entre o Ben e a Lydia e a denúncia que ela fez na delegacia, o pai do falecido garoto dizia apenas não saber de nada e que seu filho e a garota nunca tiveram uma relação muito próxima. Esse caso seguiu dessa forma até que em novembro de 2021 o Benny conseguiu um novo advogado da organização Teen Child, que oferece assistência legal e apoio para crianças no sistema de justiça criminal. O novo advogado do Benny, na verdade, era uma advogada, uma mulher chamada Talitha Hazelton, e ela apresentou uma petição em nome do seu cliente, solicitando que o tribunal descartasse sua confissão de culpa com base na má defesa e no péssimo desempenho do seu advogado anterior. A petição alegava que o antigo advogado não analisou direito as evidências apresentadas pela promotoria e acusou ainda o profissional anterior de se juntar ao promotor e usarem táticas coercitivas, dizendo ao Benny que fariam de tudo para garantir que ele passasse o resto da vida na prisão. A equipe do Teen Child também jogou tudo no ventilador ao criar um site em nome do Ben, onde publicaram a petição enviada ao juiz, além de contar o real motivo pelo qual tudo aconteceu. Foi publicada toda a história da Lydia, toda a violência física que ela sofreu e também a agressão psicológica que ela foi vítima após a morte do Ben. E fora tudo isso, a advogada também fez uma longa publicação, expondo que a denúncia da Lydia foi ignorada pelas autoridades e contou ainda que um dos policiais que atendeu a ocorrência era um parente do pai do Ben e que por isso nem sequer um processo contra os rapazes tinha sido aberto. A advogada escreveu ainda que a violência que a Lydia sofreu foi o catalisador para a sequência de eventos que se desenrolaram e que era crucial que o juiz responsável pela sentença entendesse que o tal relato não foi uma acusação de uma jovem bêbada e aleatória, mas sim um segredo vergonhoso desenterrado do esquecimento. A advogada foi enfática ao dizer que se a justiça tivesse sido feita através dos meios legais, esse caso não teria chegado onde chegou e que o Benny e o seu irmão Jonathan sentiram a necessidade de agir por conta própria
porque sabiam que a justiça nunca chegaria pelos meios corretos. A nova advogada foi além e esclareceu que a todo momento o promotor e o antigo advogado do Benny tentaram dar como motivação para o crime uma briguinha entre amigos por conta de uma namorada anterior da vítima, que os dois estavam meio que disputando, ou seja, o promotor meio que tentava fazer todos acreditarem que o Benny e o seu irmão tiraram a vida do Ben por conta de uma briguinha infantil por causa de uma namoradinha do passado, tirando totalmente o foco da questão e desenhando os dois como assassinos frios e cruéis que mataram por nada, e que isso tinha distorcido o motivo por trás do crime e que tudo isso afetou negativamente a sentença do Benny. A senhora Talitha Hazelton também descobriu que vários direitos constitucionais do rapaz foram violados, como por exemplo, quando ele pediu um advogado e os investigadores ignoraram o pedido e continuaram a questioná-lo, continuaram a interrogá-lo. Fora isso, ele foi interrogado sem a presença de um dos seus pais, o que claramente viola um dos seus direitos fundamentais. A advogada descobriu que naquela altura seu pai tinha ido embora e os promotores escreveram isso no processo, mas a mãe do Benny estava cuidando da família, então ela obrigatoriamente deveria ter sido convocada para participar da entrevista junto do seu filho menor de idade. A bomba explodiu mesmo quando a equipe do Teen Child expôs ao público que a antiga defesa do Benny tinha dito a ele que, tecnicamente, ele poderia expor no tribunal o caso da sua irmã Lydia e dar esse motivo para o ataque ao seu ex-melhor amigo Ben. Mas, se ele fizesse isso, o promotor e o juiz ficariam muito bravos com ele e que, por isso, buscariam a pena mais severa possível. A nova advogada explicou que o delegado, os policiais e os promotores estavam todos preocupados porque se o caso da Lydia viesse à tona, colocaria em descrédito todo o sistema criminal do Estado, e ninguém queria uma exposição tão negativa como essa, e que por isso convenceram o Benny a não tocar nesse assunto durante as audiências no tribunal. E eu nem preciso dizer para vocês o furdunço que isso virou quando caiu na mídia, né, gente? Foi uma verdadeira panela ferventando, tá? Mais uma vez a opinião pública ficou dividida. Os programas de TV esmiuçaram esse caso diariamente em suas programações. Eles enfim deram à família do Benny voz e conversaram com a Kendra Addison, a mãe dos condenados. E ela disse que tudo o que queria era que a verdade tivesse sido contada de ambos os lados. Ela disse que seus filhos eram bons meninos, amados por todos os amigos, professores e treinadores. A Kendra explicou ainda que durante os casos de seus filhos, o promotor estava buscando reeleição e ela sentiu que muitas coisas foram encobertas para garantir uma vitória fácil e para ele parecer um herói em sua pequena cidade. Ela disse ainda que não queria justificar o que seus filhos fizeram, porque eles exageraram, mas lembrou que o Ben nunca foi investigado pelo que fez com a sua filha Lydia, porque ninguém que trabalhou nesse caso quis lidar com isso ou pensar nisso como uma possibilidade. Ela pediu para as pessoas levarem em conta o estado de espírito dos seus filhos quando decidiram fazer justiça com as próprias mãos. A Kendra terminou sua entrevista esclarecendo que nada justifica o que seus filhos fizeram, mas que a justiça real exige que todas as informações sejam apresentadas e que a justiça precisa ser isenta de paixões e preconceitos e que seus filhos não tiveram o direito à ampla defesa quando foram presos. A nova equipe de defesa também expediu um extenso relatório de investigação realizado por um investigador privado experiente e respeitado, que destaca todos os problemas significativos do caso. O caso do Jonathan foi considerado encerrado, até porque ele era adulto e recebeu uma sentença de um homem adulto. Mas o caso do Benny foi cercado de erros e por isso está passando por um longo processo de recurso, onde novos advogados buscam a redução da sentença para que ele possa solicitar liberdade condicional
após 15 anos da sentença. De qualquer forma, ele permanece preso, cumprindo sua pena, e esse caso dividiu a opinião dos populares, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre tudo isso? A Lídia, pessoal, não quis falar sobre o ataque, até porque os garotos que participaram do ataque já não moram mais na região e ninguém sabe nada sobre eles. Mas, de qualquer forma, ela se prontificou a falar no tribunal se isso for beneficiar a sentença do seu irmão. Eu acho esse caso assim extremamente complexo, a gente tem que analisar minuciosamente cada detalhe porque é difícil. Às vezes a gente tem vontade de absolver os dois, mas a gente não pode esquecer que eles tiraram uma vida, mas ao mesmo tempo eu entendo, né, que fizeram algo horrível com a irmã dos dois e eu consigo me colocar no lugar. Só que não é assim que se resolve, né, pessoal? Infelizmente, eles deveriam ter esperado e buscado por justiça e não ter feito justiça com as próprias mãos. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo pra mim o que vocês fariam se acontecesse alguma coisa com uma irmã de vocês, uma filha, da forma que aconteceu com a Lídia. Qual seria a atitude de vocês? Conta pra mim aqui embaixo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.